Olá, estamos mais uma vez aqui para estudarmos o livro do Apocalipse. Hoje vamos ver o segundo capítulo, trata sobre o tema das cartas 7 igrejas, ok? Você é muito bem-vindo e juntos então vamos para esse tema maravilhoso que é o livro do Apocalipse, ok? Bem, como eu já falei, o nosso tema hoje são as cartas às 7 igrejas do Apocalipse, certo? Essas igrejas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Na verdade, essas igrejas eram os nomes das cidades, ok? Eram igrejas cristãs que estavam situadas em diversas cidades, e essas cidades elas estão localizadas no que nós chamamos hoje, nós conhecemos hoje como a Turquia. Era parte do Império Romano na Ásia Menor, certo? Mas a gente tem uma curiosidade interessante com relação ao número 7 aqui no livro do Apocalipse. Nós encontramos 7 candeeiros, 7 espíritos, 7 chifres, 7 trovões, 7 pragas, 7 anjos, 7 cabeças, 7 coroas, 7 reis, 7 montes, 7 igrejas, 7 estrelas, 7 selos, 7 trombetas e 7 diademas, ok? E o número 7, ele tem uma interpretação interessante, é um número que se refere a Deus, né? O número significa perfeição, o número significa plenitude. Ou seja, nós podemos dizer que o número 7 é o número de Deus. João recebeu ordem de escrever suas visões no livro e enviar às 7 igrejas. E os capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse registram justamente o conteúdo dessas cartas que foram enviadas. E as afirmações sobre a situação de cada igreja, obviamente, devem ter sido verdadeiras em relação às congregações locais no tempo de que João lhes escreveu. Porque, do contrário, os cristãos não iriam entender o conteúdo de cada uma dessas cartas. Mas será que só haviam 7 igrejas na Ásia? Por que Deus escolheu justamente essas 7 igrejas? Uma resposta plausível que a gente pode ter para essa indagação é a seguinte: haviam mais de 7 igrejas na Ásia, mas Deus, na sua onisciência, escolheu estas, pois ele sabia que as suas características e o estado espiritual nos dias de João representariam os 7 períodos pelos quais o povo de Deus passaria até a segunda vinda de Jesus, certo? Como nós já havíamos falado no estudo anterior, que essas 7 igrejas eram literais, as cartas eram literais, foram escritas para momentos que as igrejas estavam passando. Mas também elas se referem aos períodos que a Igreja de Deus passaria desde a sua fundação, no ano 31, com Jesus Cristo, até a volta dele com o final do mundo, certo? Então, são 7 períodos em que a Igreja passaria até a volta de Jesus. As 7 cartas, elas têm características similares, são compostas de 5 partes, no geral, né? A primeira parte, a apresentação, é a maneira como Jesus se apresenta para cada uma dessas igrejas. Tem o elogio, tem a reprovação, tem o conselho e tem uma promessa. Apesar da gente não encontrar todos os 5 componentes em todas as cartas, mas, no geral, essas são as partes que são compostas cada uma dessas cartas, né? E a primeira carta foi escrita à igreja que estava em Éfeso, que se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 2, verso 1 ao 7. Diz o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Se nós formos observar, cada uma dessas apresentações de Jesus às igrejas foi uma daquelas descritas anteriormente, que nós já vimos no capítulo 1 do livro do Apocalipse, né? Aqui é aquele que tem a mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos candeeiros de ouro. O elogio que é dado a essa igreja é o seguinte: eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus,
e que puseste a provas que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Certo? Então, aqui a igreja, a gente pode perceber que era uma igreja pura, uma igreja em que a doutrina apostólica ainda vigorava. O erro ainda não tinha entrado na igreja, certo? Mas eles têm uma reprovação contra eles, né? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Tens, contudo, a teu favor os que odeiam as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Mas na frente a gente vai ver o que significa esses nicolaítas, quem eram esses nicolaítas. Mas aqui Deus faz uma advertência à igreja que abandonou o primeiro amor. O que é esse primeiro amor? É aquele amor que você sente a verdade quando você conhece a Cristo, você se entrega a Ele e passa a viver uma novidade de vida. Você quer contar para todo mundo essa novidade que você conheceu. Isso que significa o primeiro amor. Mas aqui vem um conselho. Lembra depois de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei de seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. E a promessa, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Olha que bênção maravilhosa. Já pensou participar dessa ceia maravilhosa que Deus está preparando? Ter o privilégio de se alimentar da árvore da vida que está lá no paraíso de Deus? Isso realmente é uma promessa maravilhosa. A igreja em Éfeso era uma igreja vitoriosa. Éfeso era a principal cidade da província romana na Ásia, mas ela não era a capital. O significado do seu nome é desejada. Em Éfeso existia um porto que era a porta de entrada para a rota comercial daquela região. Era uma cidade muito rica e adornada com famosos e belíssimos templos a vários deuses. Mas a principal delas era a deusa Diana, ou Artemis, né, como era conhecida. Essa era a principal deidade lá da cidade de Éfeso. Então, essa cidade era muito movimentada, porque a rota comercial entrava justamente por ela. Daí, então, as outras regiões seriam beneficiadas por essa situação, né? Ou seja, era uma cidade muito rica, uma das principais, mas não era a capital, né? Os cultos que eram dedicados a essa deusa, a deusa Diana, eram altamente imorais, com muita orgia. O templo da deusa Diana era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ela também era considerada a deusa da fertilidade, né? E então as pessoas, para terem sucesso nos seus plantios, principalmente naquela época que a base da economia principal era a agricultura, eles eram incentivados a fazerem sexo com os prostitutos cultuais, como eram chamados, né? Para que suas plantações tivessem muito lucro, né? Muita fartura. Áquila e Priscila, os amigos de Paulo, foram os fundadores da igreja cristã nessa cidade, né? E Timóteo era o pastor dessa igreja na época que João estava escrevendo essa carta. Éfeso também foi uma igreja elogiada por manter uma pureza doutrinária e houve grandes avanços evangelísticos. Nessa época da igreja, que compreende o ano 31 até o ano 100, foi o período da igreja apostólica, né? Que os apóstolos ainda estavam vivos, ou seja, as doutrinas que foram ensinadas nesse período eram puras, assim como Jesus havia ensinado aos discípulos, seus apóstolos, eles transmitiram, ou seja, o erro ainda não tinha entrado na igreja. Mas eles foram reprovados porque se afastaram do primeiro amor. E nessa época também, alguns historiadores dizem que o mundo foi evangelizado todo, principalmente por Paulo, né, que foi o grande apóstolo dos gentios. Ele levou a mensagem de salvação a muitos lugares bem distantes, né? Não só ele, mas todos os outros apóstolos fizeram isso também.
Mas então vamos ver quem são esses nicolaítas. De acordo com Irineu, um ministro do segundo século, esses nicolaítas eram um grupo de cristãos que acreditavam e ensinavam não ser importante guardar a lei de Deus. Eles acreditavam no dualismo, ou seja, na divisão entre corpo e espírito. E eles diziam que o espírito era o mais importante, já que o corpo, a matéria, iria se decompor, não importava o que se fazia com ele, né? E a gente sabe que isso não é verdade. A palavra de Deus diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E quem destruir esse corpo, Deus também vai destruí-lo no dia do juízo, né? E então vamos aqui à igreja em Esmirna. Esmirna era uma das cidades também que hoje ainda existe essa cidade, lá na Turquia, com o nome de Esmir. O relato da carta dela, para ela, está em Apocalipse 2, do verso 8 ao 11. E a apresentação, a maneira como Deus se apresenta a essa igreja, é o seguinte: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Nós vimos também essa referência do primeiro e o último lá no capítulo 1 do Apocalipse, quando ele diz que eu sou o primeiro e o último, né? O princípio e o fim. Ele esteve morto, mas ele tornou a viver. E ele fala um elogio a essa igreja: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfema dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás, né? Aí isso aqui pode ser uma menção àquelas pessoas que... Porque os judeus eram o povo escolhido de Deus, até a época que eles apedrejaram a Estevão. Ali, naquela situação, eles deixaram de ser o povo escolhido de Deus. E passou, então, a ser o povo escolhido dos cristãos, né? E eles, então, foram os piores inimigos que os cristãos tiveram nesse período, da era cristã. A perseguição aos cristãos começou, na verdade, pelos judeus. Por isso que eles são chamados de sinagoga de Satanás, porque eles combatiam severamente os ensinamentos de Jesus. E a gente sabe disso porque eles crucificaram a Cristo, né? Eles o rejeitaram como nação. E aliás, essa igreja é a única que não tem nenhuma reprovação, porque foi o período que mais houve perseguição aos cristãos por parte do Império Romano. Como eu falei, a perseguição aos cristãos começou com os judeus na época apostólica, na igreja de Éfeso. Quando chegamos aqui ao período da igreja de Esmirna, que vai do ano 100 até o ano 313, nós percebemos que o Império Romano, para agradar os judeus, tomou a iniciativa de perseguir o povo cristão. E eles realmente foram severamente perseguidos, né? Foi o período em que eles tiveram que viver nas catacumbas para fugir dessa perseguição, né? Mas a gente sabe que foi um período muito difícil para os cristãos, porque a perseguição foi muito severa. Mas Deus mesmo assim dá um conselho: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, o conselho que Deus dá não é devido a algum erro que eles tenham cometido ou não, mas é para eles permanecerem fiéis, porque eles seriam severamente perseguidos nesse período, que eles, se permanecessem fiéis até a morte, eles receberiam a coroa da vida. E aqui então vem a promessa: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Esmirna significa cheiro suave, é uma referência à mirra, que era um perfume muito utilizado pelos reis, pelas pessoas que tinham posse, né? Eles preparavam os corpos dos seus defuntos para enterrar, fazendo ungüentos, fazendo banhos com mirra. Ou seja, realmente era um perfume muito agradável.
Mas a igreja de Esmirna foi uma igreja muito perseguida. Os sofrimentos que suportavam levavam seus membros para mais perto uns dos outros de seu Redentor. Seu exemplo dado em vida e diante da morte era um constante atestado à verdade. A nossa atenção é dirigida à sua lealdade sob perseguição. Foi um exemplo dessa perseguição aos cristãos foi a morte de Policarpo, no ano de 168. Ele foi um cristão, já idoso, né, tinha mais de 90 anos de idade. Ele permaneceu firme. E os judeus, eles incentivaram ao Império Romano para martirizarem esse cristão, né? Quando ele estava lá para ser morto, eles insistiam para que ele renunciasse, para que ele renegasse Jesus. Mas ele dizia, como que eu posso negar o meu mestre se ele nunca me decepcionou esses 65 anos que eu sirvo? E então a morte dele foi um desses exemplos de mártires na fase dessa igreja, nesse período de muito sofrimento. E os 10 dias de tribulação, que é profetizado nessa carta, refere-se aos 10 anos de perseguição que o imperador romano Diocleciano desencadeou contra os cristãos. Foi do ano 303 até o ano 313. Isso até quando o imperador Constantino assinou o Edito de Tolerância de Milão, que deu liberdade de culto aos cristãos e restituiu os bens que antes tinham sido confiscados. Ou seja, o imperador Diocleciano realmente foi alguém que perseguiu muito aos cristãos, infligindo muito sofrimento e muita dor, né? E alguns historiadores contam que o sangue dos cristãos parecia semente, porque alguns que eram lançados nas arenas para ser devorado pelos leões, a fim de divertir as pessoas, esse sangue fazia com que muitas outras pessoas realmente quisessem conhecer por que essas pessoas não têm medo de morrer, o que o cristianismo tem de bom que leva eles a darem a sua vida em prol desse nome. E isso fazia com que várias pessoas fossem levadas à conversão, né? Jesus conhecia tudo a respeito das provações presentes e futuras dos crentes em Esmirna. Ele apreciava profundamente a qualidade da fé que nele depositavam. Os cristãos em Esmirna não receberam nenhuma reprovação, apenas elogios e promessas de recompensa. Certo? Foi uma igreja severamente provada, mas que permaneceu firme e fiel. Agora, então, entramos para o período da igreja de Pérgamo, né? O seu relato está no livro de Apocalipse 2, verso 12 até o 17. E Jesus se apresenta a essa igreja como sendo o seguinte: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Né? Nós sabemos que a espada representa a palavra de Deus. E aqui, então, Jesus se apresenta como tendo essa espada afiada de 2 gumes. E o elogio a essa igreja é o seguinte: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ou seja, eles são elogiados porque, apesar de estarem onde se encontra o trono de Satanás, eles permaneceram fiéis. Eles conservaram o nome de Jesus, eles não negaram a sua fé, né? E aqui tem uma menção a Antipas, que a gente não sabe ao certo quem foi realmente esse homem, mas sabemos que ele foi um fiel, também foi um dos mártires na causa de Jesus. E a reprovação para essa igreja é a seguinte: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Outros sim também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Né? Mais uma vez a gente vê aqui menção a essa doutrina, ou seja, realmente era uma
coisa terrível essa doutrina dos nicolaítas na igreja cristã. E há uma menção aqui a Balaão. Quem foi Balaão? Balaão era um profeta de Deus no tempo do Antigo Testamento, que se desviou, na verdade, devido à sua ganância para querer bens. Ele foi chamado pelo rei Balaque, que era o rei de Moabe, vendo o sucesso que Israel estava tendo, destruindo várias nações, dominando o Canaã, e ele ficou com medo. Por isso, então, ele mandou chamar Balaão justamente para amaldiçoar o povo de Israel. E, em vez disso, Balaão abençoou 3 vezes. E, como ele não pôde conseguir essas riquezas que Balaque queria lhe dar, ele ficou muito irado com Deus e contra o povo de Deus. E, em ocasião posterior, ele incentivou o povo a se prostituir com as moabitas, fazendo cultos idólatras que realmente desagradavam a Deus. E, consequência disso, foi uma mortandade muito grande entre o povo de Israel. Deus mandou uma praga e destruiu muitas pessoas, né? Ou seja, essa menção a Balaão é justamente a essa idolatria, a praticar a prostituição, né? E os nicolaítas, a gente já viu o que é, né? A doutrina dos nicolaítas, que também permanecia nessa igreja. E aqui, então, vem um conselho. Portanto, arrepende-te, e se não, eu venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a palavra da minha boca. A promessa: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A menção aqui que a gente pode fazer a esse maná escondido é que ele representa o próprio Jesus. Quando ele disse, eu sou o pão da vida. Ou seja, nós vamos ter a Jesus sempre conosco quando nós estivermos lá no paraíso, nas mansões celestiais. E aquele que vencer vai receber uma pedrinha branca com um novo nome. Nós sabemos que antigamente os nomes eles eram muito associados às características das pessoas. Hoje em dia a gente não tem muito essa prática, mas antigamente isso tinha muito a ver. E se você recebe um novo nome, é como se você estivesse recebendo um novo caráter, estivesse recebendo uma nova chance, uma nova oportunidade. A gente pode ver isso bem claro na história de Jacó, quando ele lutou com Deus, né? O nome dele, Jacó, significa suplantador. E agora, então, Deus muda o nome dele de Jacó para Israel, que significa príncipe, né? Então, essa missão de um novo nome representa isso. Você vai ter uma nova vida. Tudo aquilo que passou, ficou para trás, não volta mais. Você vai ser agora uma nova pessoa, uma nova criatura em Jesus. Pérgamo, uma igreja popular. O nome Pérgamo significa elevação ou altura. Foi uma cidade construída pelos gregos e estava a 300 metros acima do nível do mar. O nome Pérgamo também é menção aos pergaminhos, porque lá na cidade de Pérgamo existia uma biblioteca famosa que continha mais de 12.000 exemplares de pergaminho, né? Então, o nome Pérgamo pode ser menção a isso também. Depois que os persas derrotaram o Império Babilônico no ano de 539 a.C., os sacerdotes babilônicos se refugiaram nessa cidade e ali deram continuidade às suas práticas idólatras e místicas. Daí, esses rituais foram transferidos para Roma. Pérgamo foi a capital do Império Romano na Ásia Menor. Apesar de não ser a principal cidade, que a principal cidade era Éfeso, a capital era Pérgamo. Os costumes pagãos foram entrando sorrateiramente na igreja. Por isso é dito dessa igreja onde está o trono de Satanás. Isso aqui faz referência à aplicação espiritual, né? A aplicação histórica da igreja. Quando até a igreja de Esmirna, a igreja mantinha suas doutrinas puras. Quando ele chegou aqui, então, nesse período da igreja de Éfeso, de Pérgamo,
a partir do ano de 313, né? O erro começou a ser introduzido sorrateiramente na igreja. Depois do Edito de Tolerância, que foi assinado por Constantino, como nós vimos, o cristianismo entrou nas cortes e nos palácios reais, mas a simplicidade dos ensinos de Jesus e dos apóstolos foram trocados pela pompa e o orgulho dos sacerdotes e governantes pagãos. Então, é justamente nesse período aqui que as heresias começam a entrar na igreja cristã, né? A mudança do dia de guarda, passou do sábado para o domingo, como sendo o venerável dia do sol. Agora, os homens não podiam mais diretamente pedir perdão a Deus, tinham que se confessar perante os padres para receber os pecados, pagar suas penitências a fim de serem perdoados, né? Ou seja, a adoração das imagens de escultura, os santos, que apenas foram trocados pelos deuses do paganismo, só fizeram trocar o nome, colocar São Pedro, São João, e aí então foi entrando assim de uma maneira bem sorrateira o engano dentro da igreja. É aquela questão, quando eu não consigo derrotar o inimigo, eu me junto a ele. Foi justamente essa estratégia que Satanás usou. Ele tentou destruir a igreja pela perseguição, pela matança massiva de cristãos, e não conseguiu. Então, agora ele começa a destruir a igreja, introduzindo as heresias, introduzindo o erro dentro das doutrinas da igreja, né? Aquela doutrina pura que Jesus ensinou, agora começa a ser trocada por dogmas e tradições humanas. Sai de cena o imperador e aí surge o papado. Ou seja, antes os dois eram adorados, né? O imperador era adorado como Deus e agora o Papa exige que seja adorado como Deus também. A transigência entre o paganismo e o cristianismo resultou no surgimento do homem do pecado, do qual falou Paulo lá na sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versos 3 e 4. Eu até gostaria de ler esse verso com vocês. A profecia que Paulo fez, que quando surgiria o homem do pecado, ele diz o seguinte: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama a Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ok? Então, essa menção que Paulo faz ao surgimento do homem do pecado se refere a esse período aqui, em que o Papa agora se diz o representante de Deus, exigindo culto como se ele fosse o próprio Deus, opondo-se a Deus e ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E no ano 533, Justiniano, o imperador de Roma Oriental, se declarou ser o Papa, o cabeça de todas as igrejas. E em fevereiro de 538, após a expulsão da última tribo bárbara, os ostrogodos, inicia-se o período, então, de supremacia papal, né? Do qual falou o profeta Daniel, lá no livro de Daniel, capítulo 7, verso 25. Vocês lembram que eu falei no outro estudo que nós iríamos recorrer algumas vezes ao livro de Daniel para entendermos o Apocalipse? Pois é. Aqui, então, seria a nossa primeira menção. Daniel 7, 25 diz o seguinte: e proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e as leis. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, esse período aqui, de 3 tempos e meio, faz referência ao período de 1260 anos, né, que iniciaram em 538 e vão se encerrar em 1798. Mais na frente vamos estudar isso com mais detalhe, sobre o período da supremacia papal, tempo que a Igreja Católica é quem dominava, é quem ditava as regras, né? E então começa o período da Igreja de Tiatira, que vai de 538 até 1517.
O relato dessa carta está no capítulo 2, verso 18 a 26 de Apocalipse. E lemos o seguinte: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Outra referência à maneira como Jesus se apresentou a João, lá no capítulo 1. Vocês lembram? Aqui então vem o elogio: eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. E olha que tamanho dessa reprovação. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que é a próxima de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram. Como eles dizem as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Né? Aqui, então, faz menção a esta mulher Isabel. Vamos já ver com detalhe essa parte aí. Mas o conselho, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. E a promessa: ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro a regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Tiatira, uma igreja apostatada. O que é uma coisa apostatada? Uma pessoa. É aquilo que se desviou da verdade. Aquela pessoa que conhece a verdade, mas se desviou de alguma forma para o erro. E a palavra Tiatira significa sacrifício de contrição. Ela foi construída por Seleuco, que foi um dos 4 generais de Alexandre o Grande, no ano de 280 a.C. E ela era muito famosa por suas fábricas de tecido e de púrpura. A gente vê uma menção a isso, a púrpura, lá no livro de Atos, quando se refere a Lídia, que era uma comerciante de púrpura, né? Ela era dessa cidade de Tiatira. Esse foi o maior período da história da igreja, que compreende o ano de 538 até 1517. E nesse período nós sabemos que está inserida a Idade Média. Também foi conhecida como a Idade das Trevas, porque foi um período muito sombrio, onde as pessoas não tinham acesso à verdade, não podiam ler a Bíblia, não podiam estudar, tinham apenas que aceitar o que as autoridades colocavam e pronto. Quem fosse contra ia para a fogueira, ia para a guilhotina, seria morto. O cristianismo puro de Jesus foi sendo substituído por dogmas e tradições. Foi um período muito difícil para a Igreja de Deus. No século XII foi instituído o Tribunal do Santo Ofício, que é mais conhecido como a Santa Inquisição, onde milhares de fiéis foram martirizados com as piores torturas inspiradas por Satanás. Né? A gente sabe, estudando história, a gente vê que a Idade Média foi um período muito sombrio, foi um período em que tudo esteve estagnado, né? O saber, o comércio. Foi um período de trevas morais e espirituais em todos os aspectos. Mais uma vez, nós vemos aqui a reprovação de Deus por causa da idolatria. A imoralidade, comer alimentos oferecidos a ídolos. Interessante que eu queria fazer aqui uma ressalva. Quando a Bíblia se refere à prostituição, não é apenas pelo ato sexual indevido, mas também tem a ver com a profanação das coisas de Deus. Né? Quando você quer prestar uma adoração a Deus da sua própria maneira, que não é de acordo com o que Deus ensina, você está praticando uma prostituição, você não está seguindo o que a lei manda,
não está seguindo o que a palavra de Deus ensina. Entendeu? Então, tem essa conotação também de prostituição, não apenas do ato sexual indevido. E aqui, então, vemos a pessoa de Jezabel. Assim como Balaão, eles levaram o povo de Deus a cometer esses pecados. Né? Jezabel foi uma figura muito destacada na história do povo de Israel pela crueldade. Ela cometeu, assim, crimes bárbaros contra os fiéis de Deus. E a gente vê lá no livro de Reis o confronto dos profetas de Baal, que ela havia instituído contra Elias, né? Jezabel era a esposa do rei Acabe. Ela não era judia, ela não era israelita, na verdade. Ela era sidônia. O pai dela era o sacerdote de Et-Baal. Ou seja, toda aquela prostituição espiritual, toda aquela idolatria que ela tinha lá na sua cidade, ela levou para Israel. E cometeu atos terríveis contra os fiéis de Deus. Né? E assim como Jezabel perseguiu e destruiu os fiéis do Senhor, os líderes em Tiatira fizeram o mesmo, né? Tudo dizendo que era em nome de Deus. Mas, na verdade, eram inspirados por Satanás. Era onde está o trono de Satanás. Né? E as consequências dessa rebelião contra Deus foram trágicas, né? Nós vemos, através dos relatos históricos, a maior fome foi registrada justamente nesse período, no século XIV. A peste negra dizimou 2/5 da população da Europa, também no século XIV. Houve também a Guerra dos 100 Anos, uma guerra entre a França e a Inglaterra, e destruiu milhares de vidas, né? Milhares de pessoas. A Guerra dos 30 Anos também foi outro período terrível, que morreu aproximadamente 10 milhões de pessoas, deixando inúmeros órfãos e muitas mulheres eram violentadas assim à rua, de qualquer forma. Foi um período realmente muito difícil. E aqui há uma menção ao juízo de Deus. Quando Deus disse que todas as igrejas saberiam que Ele sonda os corações e que em determinado dia Ele daria a cada um segundo as suas obras, as suas palavras estavam se referindo ao julgamento. Falava do seu papel pessoal como juiz de todos os cristãos e de todas as igrejas cristãs, certo? Então, meu querido, Deus um dia vai trazer a juízo todas as coisas. Todos nós vamos ter que comparecer perante o tribunal de Deus. Essa mensagem também é para nós. Nós precisamos estar atentos, porque em breve, muito em breve, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. E eu gostaria de fazer uma aplicação para a nossa vida, através dessas mensagens. A gente sabe que elas foram escritas para igrejas há alguns séculos atrás, foi escrita em períodos históricos, mas também elas foram escritas para nosso ensino, né? Para tirarmos lições para nossas vidas. Essas tentações que são mencionadas nas cartas do Apocalipse, elas ainda nos atacam hoje, mesmo que venham de formas diferentes, né? A questão da idolatria, a questão de comer alimentos oferecidos a ídolos, elas podem ter outras conotações. Elas podem apresentar maneiras diferentes que a gente encontra hoje em dia, que acha que está adorando a Deus, mas na verdade não está. No caso de Éfeso, de Pérgamo e Tiatira, a grande tentação era o comprometimento com os aspectos da cultura contemporânea, que efetivamente eram incompatíveis com o cristianismo, mas que muitas pessoas não entendiam como tais. Achavam que aquilo era normal e pronto, não combatiam essas práticas que hoje em dia a gente vê que não são compatíveis com a palavra de Deus, são contrárias, né? Todos os ensinamentos que são contrários à palavra de Deus, elas são idolatria. Elas são uma maneira de deturpar a verdade, de desviar a atenção das pessoas. Então, nós temos que estar atentos a isso. A Bíblia, somente a Bíblia é a nossa regra de fé. Tudo que nós precisamos saber para a nossa salvação está relatado na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Deus não vai pedir nada mais e nada menos que está escrito ali.
Por isso que é importante nós conhecermos a Bíblia, porque nela nós encontramos a palavra de Deus. Se atentarmos para as advertências de Deus, seguindo seus conselhos, também participaremos das promessas que ele pronunciou. E estas promessas, elas são válidas para todos aqueles que realmente aceitaram o convite de Deus. Então, meu querido, o convite que eu faço hoje a você é este. Aceite os conselhos de Deus, aceite as advertências de Deus, se você quiser ser participante das promessas dele. Esse é meu desejo para a sua vida, que Deus lhe abençoe e que cada dia você esteja se colocando nas mãos do Senhor. Amém.